Bom dia. Bom dia, bom dia. Jovenzinho, seguinte, nós vamos hoje falar sobre leis de Kirchhoff, mas antes de falar das leis de Kirchhoff, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu conversei com a coordenação e sim, vai ser possível fazer aquela aula extra só de resolução de exercícios, tá bom? Então, vai ser na sexta-feira da semana que vem, à tarde, tá bom? Porque eu dou aula durante as tardes e no outro colégio eu dou aula a cada 15 dias. Então, na semana que vem eu dou aula à tarde lá, eu vou dar aula para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer exercícios de circuitos elétricos, beleza? A gente vai fechar, então, resolução de exercícios, treinar circuitos, como resolver e assim por diante, tá? O horário eu ainda vou confirmar para vocês. A Jaqueline vai fazer um comunicado avisando os pais, avisando vocês também, beleza? Eu vou fazer chamada para ver quem está participando, mas não vai contar falta no sentido de que você vai ter registrado lá no teu boletim uma falta, tá bom? Mas é só para a gente ter um controle de quem está participando ou não e vai contar com uma aula de reforço, uma aula de complementação para vocês, beleza? Que bom que deu certo, fiquei bem feliz, vai ser bastante útil para a gente treinar juntos aí um pouco esses conceitos, não é verdade? E vamos ao que interessa, jovens, que é falar das leis de Kirchhoff. Enquanto eu for falando, vocês podem ir mandando dúvidas e perguntinhas aqui no chat, tá bom? Galera, leis de Kirchhoff geralmente é uma parte do conteúdo que o pessoal... Deixa eu escrever que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Geralmente, leis de Kirchhoff é o conteúdo onde filho chora e mãe não vê, beleza? Mas nós vamos fazer algo aqui para ser diferente disso, tá bom? Por que o pessoal geralmente fica desesperado? Porque o processo matemático ele é um pouquinho longo. Só que o processo matemático ele aparece depois que você já resolveu toda a parte física. E aí é algo que vocês já estão acostumados a fazer, que é sisteminha de equação. O único problema é que é chato, porque às vezes dá número quebrado, cai em 3 equações e ficar substituindo e ressubstituindo. Mas não é algo em termos de conteúdo novo no método de resolução. E para resolver de forma correta, você tem duas regrinhas básicas que você aplica que não tem erro. Então a gente vai aplicar isso e vão ver que vai ficar bem fácil e bem tranquilo para a gente resolver. Tá bom? Mas se forem surgindo dúvidas, vão mandando aí no chat que a gente vai discutindo. Tá bom? Eu deixei indicado para vocês no plano dessa semana um link de uma aula do professor muito bom lá do canal Física 2.0. E ele explica passo a passo, com calma. Então, depois da minha aula, vocês podem reassistir aquela aula também. É longa, é 40 minutos, mas ele faz várias etapas, várias vezes, ele repete, então é bom para treinar, tá bom? E na semana que vem, naquela aula extra da tarde, a gente vai treinar isso aqui também, beleza? A primeira lei, jovens, é a chamada a lei dos nós. Ela é muito óbvia, inclusive. Ela diz o seguinte, que não tem como você criar e perder corrente elétrica num sistema, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui ó, um fio, e aí de um certo ponto aqui, ó, começam a sair dois fios. Tem uma emenda aqui, uma soldinha. Jovens, esse ponto do circuito, que tem pelo menos ó, 3 fios conectados, nós vamos chamar de nó. Então, para ser um nó do circuito elétrico, tem que ter 3 pontinhos. 3 fios ligados a um único ponto. Então, isso ali é um nozinho. Eu vou dizer para vocês que está chegando ali uma corrente elétrica I1. Então, chegou uma corrente I1. E vão sair duas correntes daqui. Ó. Sai a corrente 2 e sai a corrente 3. O que a lei dos nós diz para nós? Que tudo que entra, sai. Nem sempre sai do mesmo jeitão que entrou, mas sai. Ou seja, a corrente elétrica I1, que chegou no nó, tem que ser igual, ó, a corrente elétrica I1, tem que ser igual à corrente 2 mais a corrente 3 que está saindo. Por exemplo, se chegaram 10 amperes de corrente, pode sair 5 em uma e 5 na outra, que somando vai dar o 10 que chegou. Pode sair 7 e 3, que somando dá o 10 que chegou. Ou seja, meio lógico, né? Se está chegando 10, ela pode dividir de formas diferentes, mas a soma das duas correntes que saem tem que ser 10. E é isso que diz a lei dos nós. A soma da corrente que chega em um nó
é igual à soma das correntes que saem do nó. Vou escrever a lei bem bonitinha para vocês aqui, ó. A soma da corrente antes do nó é igual à soma da corrente depois do nó. Ou seja, você não vai criar corrente elétrica do nada e nem vai desaparecer corrente elétrica do teu circuito. Quando aparece um nó, toda a corrente que chega sai. Ela pode se redividir de formas diferentes, mas a soma da corrente que chega é igual à soma da corrente que sai. De certa forma, jovens, nós trabalhamos isso aqui quando eu falei de associação de resistores em paralelo para vocês, né? Porque eu falava que a corrente total que chegava, ela se dividia entre os resistores que apareciam em paralelo. E aí, se você somasse a corrente de cada um, você tinha a corrente total que chegou, né? Então, lá era um nó que você tinha dividindo. Então, é a mesma análise, o mesmo raciocínio que nós já tínhamos visto. Só que agora está equacionado na forma de uma lei que vai determinar como você faz essas relações. Tá bom? Eu acho que essa parte ela é bem tranquila. Então, ó, definindo de novo, o nó é o ponto do circuito que tem pelo menos 3 fios conectados a ele. Beleza? Eu vou definir para vocês agora mais algumas coisas importantes do circuito. Posso apagar? Tem alguma pergunta? Se tiverem perguntinhas, mandem no chat aí. Olha só esse circuito, que loucura, gente. Eu tenho aqui, ó, uma fonte 1, 2, 3 e resistor. Vou começar a numerar por aqui. R1, R2, R3, R4 e R5. Percebem que o negócio aqui começa a ficar um pouco tenso, né? Porque você vai falar, meu Deus, professor, eu não sei resolver isso daí. E não sabe porque a gente não viu ainda, tem um método próprio. Porque se nós pensarmos, por exemplo, que a corrente elétrica sai daqui, ó, quando chegar nesse nó, o que vai acontecer? Parte da corrente vem para cá, parte da corrente vem para cá. Aí essa aqui, ó, desse lado, percorre esse lado do circuito e chega aqui. Essa percorre o outro lado do circuito, chega aqui, daí as duas se somam novamente e fecha a corrente que passa aqui no meio. Até então, nós pensávamos na corrente, lá na associação em paralelo, ela dividindo rapidinho e já somando de novo, né? Agora você percebe que o período em que ela fica dividida é maior e tem mais coisas no meio do caminho do que só um resistorzinho para você avaliar. Então, o que eu quero definir com vocês? O ponto que tem 3 fios ligados é nó. Então, aqui é um nó e aqui é um nó. Nó e nó. Jovens, isso aqui vai ser um nó? Não, porque só tem 2 fios ligados. E para ser nó tem que ter pelo menos 3. Então, já sei que aquele cantinho não é nó. Só é uma curva do fio. Eu peguei o fio e dobrei ele, tá bom? Não é um nó. Ramo. O que é um ramo de um circuito, jovens? Ramo é a parte do fio que une 2 nós. Então, eu tenho aqui, ó, um nó e outro nó. Isso aqui que eu tenho no meio, ó, eu posso chamar de ramo. Por quê? É uma parte do circuito que une 2 nós. Isso aqui, ó, é outro ramo. E aqui eu tenho outro ramo. Então, nesse circuito que eu desenhei, eu tenho um nó, 2 nós. Eu tenho um ramo, 2 ramos, 3 ramos. Então, o ramo é um pedaço de fio que une 2 nós. Beleza. E eu vou ter malhas. O que são malhas, jovens? São as áreas que são formadas, ó, pelos ramos. Concordo que eu tenho uma área de um retângulo aqui, quase um quadrado? E aqui também? Então, essa área delimitada nós vamos chamar de malha. Então, eu tenho uma malha, 2 malhas. E dá para ter mais, professor? Ah, jovens, dá para ter muitas malhas. Quanto mais malhas, mais trabalhoso fica para resolver. Não fica impossível, só fica mais trabalhoso. Tá bom? Por enquanto, a gente vai pensar em circuito de 2 malhas. Beleza?
Então, o que isso significa? Que normalmente você vai ter isso, ó, 2 nós, 3 ramos e 2 malhas para fazer a sua análise. Não vai ser sempre, mas aí 95% dos casos. Tá bom? E agora que a gente sabe o que é nó, malha e ramo, eu posso falar da segunda lei de Kirchhoff para vocês. O que a segunda lei de Kirchhoff diz? Ela diz que, eu vou escrever só no cantinho, depois eu vou escrever ela bonitinha ali, tá? A segunda lei diz que a soma da queda de potencial de uma malha tem que ser zero. Que? Só isso? Só. O que significa? Ó, se eu olhar para essa primeira malha aqui, ó, esse quadrado, quais são os dispositivos que eu tenho aqui? Eu tenho R2, eu tenho R1, eu tenho E1, tenho R5 e o E2. Olha que legal, o R5 e o E2, eles pertencem às duas malhas simultaneamente, tá bom? Mas, então, pertence à primeira malha. Se eu somar a tensão do R2 com a tensão do R1, com a tensão do E1, com a tensão do R5, com a tensão do E2, essa soma tem que ser quanto? Zero. É só isso que diz a lei de Kirchhoff. A segunda lei. Se você somar a tensão de todos os componentes de uma malha, a soma vai ser zero. Se eu fizer para o outro lado agora, ó, se eu somar para essa malha a tensão do E2 com a tensão do R5, com a tensão do R4, com a tensão do E3, com a tensão do R3, o resultado tem que ser quanto? Zero. É isso que diz a segunda lei de Kirchhoff. Somando a tensão dos componentes de um circuito, essa soma vai ser zero. A soma do quê? A soma da diferença de potencial aplicada no terminal do dispositivo. Então, por exemplo, o meu R3 aqui está submetido a uma diferença de potencial. Aqui eu tenho uma diferença de potencial para esse dispositivo que é uma DDP. Tenho aqui uma diferença de potencial para o R4. Tenho uma diferença de potencial para o R5. Tenho uma diferença de potencial para o E2. Se eu somar a DDP de cada dispositivo, a soma é zero. Lembram que eu disse para vocês que só vai ter corrente elétrica se existir diferença de potencial? Então, se eu tenho corrente passando por todos esses dispositivos, é porque cada um deles está submetido a uma diferença de potencial. E eu somando a diferença de potencial de cada um deles, a segunda lei de Kirchhoff me diz que essa soma tem que ser zero. É isso. Então, a primeira lei, a soma das correntes antes de um nó é igual à soma das correntes depois do nó. Beleza. Segunda lei, a soma da tensão dos componentes de uma malha tem que ser zero. Essas são as duas leis de Kirchhoff. A primeira lei, sossegadinho, é fácil, é só uma soma que vai aparecer. Agora, professor, como é que eu faço para somar essas diferenças de potencial? Aí vão ter duas regrinhas que nós vamos seguir, que eu vou ensinar para vocês agora na sequência. Tá bom? É simples, mas são regrinhas que você vai aplicando para saber se o potencial vai ser positivo ou negativo, né? Para saber qual que vai ser esse sentido de corrente elétrica. Essa soma é na malha ou no circuito todo? Por malha, você vai ter a soma dessa malha 1, que vai ser zero, e outra soma dessa malha 2, que vai ser zero. Cada malha vai ter a sua própria soma, Vinícius. Não vai ter uma soma total do circuito. Não. A soma da malha 1 e a soma da malha 2. Se fosse 3 malhas, soma da 1, soma da 2 e a soma da 3. Por isso que eu disse que quanto mais malhas tem, mais trabalhoso é. Porque você vai ter que aplicar essa lei por malha, tá bom? Uma vez na prova da UFPR caiu um circuito com 5 malhas, ó. Tá bom que era a segunda fase. Mas tinham 5 malhas. Você tinha que aplicar a regra 5 vezes. Cada regra dava uma equação e matematicamente fica muito trabalhoso para resolver. Tá? Beleza. Então eu vou pegar agora, vou desenhar um outro circuito qualquer aqui. Qualquer não, que eu já pensei antes nele. Para a gente resolver junto, para nós aplicarmos as leis de Kirchhoff nesse circuito e irmos entendendo como que a gente resolve. Tá bom? Eu vou, antes de passar o circuito para fazer com vocês,
Eu vou só escrever a primeira lei e a segunda lei bem bonitinho, para vocês terem anotado aí, não só esse rabisco tudo que eu fiz aqui. Eu vou escrever, tá? Não vou fazer a forma equacional, não. Tem formulazinha para somar as tensões? Tem, e eu vou passar quando eu for resolvendo com vocês a malha daí, Luana. Tá bom? A primeira lei diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Vou fazer entre parênteses aqui, ó, bem bonitinho, ó. Somatório das correntes antes é igual ao somatório das correntes depois. É isso que diz a primeira lei, tá bom? Aí a fórmula geral, Luana, é essa aqui. Mas ela é muito esquisita, né? Porque a gente está acostumado a ter o termo explícito ali para nós fazermos a soma, né? Mas a gente vai entender como transformar isso numa equação já na sequência. E a segunda lei, ela diz que a soma da DDP, da diferença de potencial de cada dispositivo de uma, ó, não é de um circuito, vou deixar bem destacado aqui, ó, de uma malha. A soma da DDP de uma malha é 0. E eu vou escrever também a equaçãozinha que fica assim, ó. A soma da tensão na malha é igual a 0. Então, a primeira lei escrita e a equação dela, segunda lei escrita e a equação dela. Beleza? Enquanto vocês acabam de anotar, eu vou fazer a anotação aqui de quem está presente. Vamos lá, então? Eu vou apagar ali para a gente fazer junto um exemplo. Esse aqui, jovens, eu vou pedir para vocês anotarem, vou fazer pequenininho aqui para não ocupar espaço, os valores específicos, porque a gente vai fazer a conta e vai chegar num resultado numérico, não algébrico, tá? Então tem que seguir o mesmo valorzinho que eu coloquei aqui.
Outra coisa importante, ó, placa grande e placa pequena, não pode inverter o lado, porque se você inverter o lado, dá tudo errado. Então, a placa grande deste lado e a pequena do lado de lá, tanto no geradorzinho de cima quanto no de baixo, tá bom? Consegue enxergar ou ficou muito pequeno? Aqui é 5,5, tá? Beleza. Então, jovens, essa é a malha, tá bom? E aí eu sei que tem corrente elétrica passando por aqui. Mas e aí? Quem que é gerador e quem que é receptor? Eu não sei. Eu não sei quem é gerador nem quem vai ser receptor nessa história. Como eu não sei, jovens, eu vou ter que chutar aqui um valor de corrente elétrica. Aliás, valor não. Um sentido de corrente elétrica. E se você chutar errado, o que pode acontecer, no final, o seu resultado vai dar um valor negativo. E aí uma corrente negativa te diz que você só inverteu o sentido. Então, depois de terminar todo o exercício, você só muda o sentido da corrente. Não precisa fazer toda a conta novamente. Tá bom? Então, o que eu, professor Everton, sugiro vocês a fazerem primeiro? Vem aqui e escolhe um nó. Como tem dois nós nesse circuito, né? Tem esse aqui e esse aqui, lembrando que não é o ponto que tem 3 fios, eu vou escolher esse nó. Eu vou dizer que neste ramo de baixo, aqui, ó, passa uma corrente I1 que está chegando naquele nó. Desce aqui, ó, uma corrente I2 que chega naquele nó também. E sai uma corrente elétrica 3 do nó. Ou seja, chega a corrente 1 e 2 e sai a corrente e 3. Beleza? Professor, por que você escolheu assim? Porque eu quis, é aleatório, tá bom? Se você escolher um sentido diferente, vai dar errado? Não. O teu resultado vai ser o mesmo que o meu em módulo, só pode ser que fique negativo, positivo, daí a gente tem que ver a regrinha de sinal no final para inverter o sentido da corrente. Tá? Isso que é divertido. O mesmo exercício, cada um de vocês resolvendo, vai adotar um sentido de corrente diferente. Então, o cálculo vai ficar totalmente diferente, mas lá no final vai dar o mesmo resultado. Isso que é divertido quando a gente pensa em lei de Kirchhoff. Tá bom? Beleza. Agora que eu tenho as correntes escritas, eu vou pensar primeiro na lei dos nós. Então, ó, o que diz a lei dos nós, jovens? Que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, eu vou escrever o seguinte, que sai daqui a corrente I3. Então, a corrente I3 é igual à soma das correntes que chegam, I1 mais I2. Então, é a corrente I1 mais a corrente I2. Então, somando I1 e I2 que chegam, eu tenho a corrente 3 que está saindo. Eu acho que essa parte é tranquila, não tem muito com que você se estressar, tá bom? Beleza, fiz a lei dos nós e eu vou pensar agora na lei das malhas. Como eu tenho duas malhas, jovens, eu vou chamar cada uma com um nome diferente. Eu vou chamar essa malha de cima de malha alfa e essa aqui de baixo de malha beta, tá bom? E aí, jovenzinhos, eu vou ter que percorrer essa malha, dispositivo por dispositivo, para ir avaliando se eu tenho potencial positivo, negativo, para ir fazendo a soma, né? Porque a segunda lei, que é a lei das malhas, diz que a soma da DDP
de cada elemento da malha tem que ser 0. Então, se eu somar DDP de todo mundo, tem que ser 0. Eu vou escolher um sentido para fazer isso. Você é livre, jovem, para percorrer no sentido horário ou anti-horário. Eu, professor Everton, sempre, eu padronizei na minha vida, sempre adotar o sentido horário. Então, sempre que é arbitrário, eu vou para o sentido horário. Você é obrigado a fazer no sentido horário? Não. Mas eu aconselho fortemente que você faça. Tá? Então, vou percorrer essa malha aqui, alfa, no sentido horário, e a malha beta também vou percorrer no sentido horário. E depois que você padronizou para aquele exercício, não pode mais mudar. Porque se você muda no meio do caminho, dá tudo errado. Então, tem que manter o padrão até o fim daí. Tá? E eu vou escolher um nó para começar. Eu vou começar por aqui. Ó. Tá bom? O que eu tenho que conhecer de regra para conseguir resolver essa soma de malhas, jovens? Pensando em resistores. Você vai ter positivo a sua soma quando a corrente que você está avaliando tem mesmo sentido que a malha. Essa soma vai ser negativa se a corrente naquele ramo tem o sentido oposto à malha. Como assim, professor? Pensa comigo, ó. Eu falei para vocês que vou percorrer no sentido horário, tá bom? Então, se eu vou percorrer no sentido horário, eu saio desse nó. No sentido horário, ó, eu vou subir aqui, vou percorrer nesse sentido, vou descer e venho para cá. Esse é o sentido horário. Só que percebe que, se essa corrente está chegando no nó que eu escolhi aqui, que é esse verdinho, ela percorre o sentido oposto ao que eu estou fazendo. Eu percorro a malha no sentido horário, só que a corrente 2 ela chega naquele nó. Então, ela percorre no sentido anti-horário. O que isso significa? Que todos os dispositivos de resistores por onde passa a corrente 2, o resultado tem que ser negativo. Olha para a corrente 1. Outro exemplo agora. Eu vou percorrer a malha de baixo, que eu chamei de beta, no sentido horário. Percorrendo a malha beta no sentido horário. Percorrendo a malha beta nesse sentido, a corrente 1 está no mesmo sentido, ó, que é o sentido horário. Então, o que isso significa? Que a tensão nesses resistores, que a I3 também está no sentido horário, nesses resistores que a corrente está no sentido horário, tem que me dar um resultado que é positivo. Então, essa é a regra para os resistores. Qual que vai ser a regra para as FEM? Força contra-eletromotriz. Tá bom? Você vai ter resultado positivo se você chegou na placa positiva. E vai ter um resultado negativo se você chegou na placa negativa. Então, essa aqui é mais direta. Chegou no positivo, é positivo. Chegou no negativo, é negativo. Beleza. Agora, o resistor tem que tomar um cuidado. Tem que comparar o sentido da malha que você percorre com o sentido da corrente. Eu vou fazer com vocês o da malha alfa, porque alfa é qualidade. Então, vamos lá. Malha alfa primeiro, tá bom? Vamos lá, por partes. Eu vou sair deste nó e vou percorrer no sentido horário. Então, eu vou subindo aqui. Ó, o primeiro dispositivo que eu chego é no 0,5 ohm, que é um resistor. Eu estou percorrendo no sentido horário, a corrente passa por aqui no sentido oposto. Então, eu já sei que o meu resultado aqui tem que ser negativo. Então, eu vou fazer aqui a corrente vezes o valor da resistência. Vai ficar 0,5 vezes a corrente e 2, que é a corrente que passa por ele. Por que multiplica, professor?
Porque eu não falei para vocês que a segunda lei diz que a soma da tensão de cada elemento da malha tem que ser zero? Como que eu calculo a tensão de um resistor pela primeira lei de Ohm? Uri. Então, resistência vezes a corrente. Beleza? Aí eu continuo o meu circuitinho, cheguei aqui, ó, na placa positiva. Cheguei na placa positiva, meu resultado tem que ser positivo. Então, vem para cá, ó, mais 1,5, que é a tensão daquele geradorzinho. Continuo o meu circuito, cheguei nesse cara ali embaixo, ó, 5,5 Ohm. Só que eu estou indo no sentido horário e a corrente passa por aqui no sentido anti-horário. Então, e tem sentido oposto à malha. Então, vai ser um resultado negativo. Qual é a corrente que passa por ele nesse ramo? É I2. Então, vem para cá, menos 5,5 e 2. Aí, cheguei nesse nó, para fechar a minha malha, eu venho nesse sentido aqui, ó. Estou percorrendo no sentido horário. E encontro esse resistor de 3 ohms. Esse resistor de 3 ohms tem a corrente passando por ele no sentido oposto que eu percorro. Ó. Eu estou percorrendo agora nesse sentido e a corrente está no sentido oposto. Portanto, vai vir para cá um resultado negativo. A corrente que passa por ele é o I3. Então, fica menos 3 vezes o I3. Vou escrever aqui embaixo, porque não coube tudo aqui, tá? Então, vai ficar para cá, ó, menos 3 vezes o I3. Só continuei a equação aqui embaixo. E aí, eu percorri todo mundo, ó. 1, 2, 3, 4 dispositivos. 1, 2, 3, 4 termos da minha equação. E pela segunda lei, somando todo mundo, tem que ser zero. Vou organizar a vida aqui, ó. Menos 5,5 e 2. Com menos 0,5 e 2, eu vou ter menos 6 e 2, certo? Menos 5,5 com menos 0,5, 6. Menos 6. Menos 3 e 3 é igual a esse 1,5 que está somando, eu vou passar subtraindo, ó. Menos 1,5. E aí você chegou numa equaçãozinha, jovens. Quem que é essa equaçãozinha? Essa vai ser a equaçãozinha para a malha alfa. Vejam que tem duas incógnitas nessa equação, certo? Quando você resolver para a malha beta, você vai ter também mais duas incógnitas e você cai num sisteminha. Você já pode perceber aqui, jovens, já falo, Helena, só um pouquinho. Você vai perceber aqui que está todo mundo negativo. Então, você pode multiplicar todo mundo por menos 1. Tá bom? Então, você consegue organizar a sua equação. A Helena perguntou, por que 3 vezes o I3 aqui? Negativo, porque eu estou indo no sentido horário e a corrente vem no sentido oposto. 3, que é a intensidade da resistência, vezes I3, porque nesse ramo do meio, quem passa é a corrente 3. Aqui em cima, ó, passa a corrente 2, aqui embaixo passa a corrente 1, e aqui no meio passa a corrente 3. Então, eu sempre multiplico a resistência pela corrente que passa por ela. Tá bom, Helena? Por isso que aqui ficou 0,5 e 2 e 5,5 e 2. Porque por eles é a corrente I2 que passa. Pelo resistor de 3 ohms, é a corrente I3 que vai passar. Beleza? Vejam, jovens, eu consegui escrever com vocês só a da malha alfa. Agora, o que eu vou deixar de tarefinha para vocês? Não vamos começar a fazer a beta que vai dar ruim, porque a gente acabou de ver. Depois, com calma, hoje ou outro dia, assiste o vídeo que eu deixei indicado para vocês, que ele faz isso aqui passo a passo. Depois você faz a da malha beta e tenta descobrir o valor das correntes. Vai usar 3 equações, a da alfa, a dos nós e a da beta que vocês vão escrever, para chegar no valor da corrente. Na nossa próxima aula, sexta-feira à tarde, não de manhã, à tarde, eu vou pegar esse circuito de novo, vou refazer as leis e essas etapas e concluir ele com vocês. E vou selecionar mais um para nós fazermos juntos. Tá bom? E aí vocês podem comparar o resultado que vocês chegaram com o meu,
ou se ficaram com dúvida de como fazer, como que eu estou fazendo. Se erraram, consegue localizar o erro daí. Beleza? A nossa aula passa sempre assim, ó, voando. Nós temos mais 2 minutos. Não passa nenhuma corrente no 1,5. Jimenez, né? Jimenez, no 1,5 já é uma diferença de potencial. Passa a corrente. Mas eu já tenho a DDP pronta aqui, ó, que já está em volts, que é 1,5. Na resistência, eu não sei quanto é a tensão. Mas pela primeira lei de Ohm, eu lembro que tensão é R vezes I. Então, a tensão daquele resistor, eu fiz o valor da resistência vezes a corrente. Ó. Eu fiz R vezes I para ter o valor da tensão. Tá bom? Então, eu multipliquei pela corrente para ter o U. Aqui eu já tinha o U pronto. Não precisava fazer nenhuma multiplicação. Que lindo, que bom que entendeu. Beleza, jovens? Então, viram como eu disse? É trabalhoso. Mas é só ir seguindo a regrinha. Está no mesmo sentido, positivo, sentido oposto, negativo. Chegou na placa positiva, positivo. Chegou na negativa, negativo. E daí, ó, taca ali pau, tá bom? Eu já adianto que se vocês forem resolver, vai dar número tudo quebrado, os valores de corrente, tá bom? Jovens, nossa aula está chegando ao fim. Antes de acabar, eu quero relembrá-los, que eu não vou ficar na frente, que deve ter gente anotando aí, que na sexta-feira da semana que vem, à tarde, a gente vai ter uma aula extra só para resolver exercícios disso aqui, de Kirchhoff, tá bom? Então, de manhã a gente vai ter conteúdo novo, a gente vai tocar o conteúdo, e à tarde a gente vai investir um tempo para poder treinar esse conteúdo daí, tá bom? A gente se encontra no Google Sala de Aula, conversa por ali, daí eu mando o link do Zoom para vocês pelo Sala de Aula, tá bom? A Jaqueline vai mandar comunicado para vocês, para os pais, avisando também o horário exato, que não tenho certeza de qual vai ser o horário, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, temos mais 4 minutinhos de aula, a gente termina lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito.